Olá, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre eletromagnetismo. Vou compartilhar a tela para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Eu dividi essa aula em 3 vídeos. Esse primeiro vídeo é sobre os ímãs e as suas propriedades. O segundo vídeo é sobre o campo magnético. E o terceiro vídeo é sobre a força magnética. Então, não perca os 3 para vocês poderem resolver todas as questões aí do vestibular. Esse primeiro vídeo nós vamos falar sobre as propriedades eletromagnéticas. Primeira propriedade dos ímãs é o quê? Vou pegar um ímã aqui, é de atração, tá? Então, o ímã, ele atrai o quê? Principalmente outros metais. Eu vou mostrando aqui nesse quadradinho pequenininho, na minha frente, tá? Esse aí é a primeira propriedade dele. Outra propriedade que ele tem é o seguinte, que o ímã, aqui no meu, eu vou mostrar para vocês, ele tem um polo e um outro polo diferente, tá? Então, um lado ele tem uma marcação, certo? Ele quer dizer que tem um polo norte e um polo sul. Então, são 2 polos. Por mais que a gente pegue o ímã, divida, ele vai continuar com 2 polos. Divido de novo, vou continuar com 2 polos. Por menor que ele fique, ele vai continuar com 2 polos. Outra coisa é o seguinte, que polos, vou colocar aqui, né? Polos de mesmo sentido, ou seja, o norte com o norte, ele tende a, vocês não vão conseguir enxergar aqui, será? Tende a repulsão, ó, ele não consegue, ele não atrai, ele não chega perto, tende a repulsão. Porém, de polos de nome diferente, ou seja, norte e sul, ele tende a atração. O campo magnético, que a gente fala, né, o tal do campo magnético, é o seguinte, é o campo que ele exerce sobre os outros materiais, outros metais, ó, é o campo de atração, tá? Mesmo não estando muito pertinho. Então, essa distância que ele tem em torno dele e que ele tem essa atração magnética é o que chama de campo magnético. Aqui eu coloquei uma foto, então tem um ímã norte-sul. Olha só o campo magnético dele. Vocês podem perceber que eles têm linhas, tá? Então, sempre vai sair do norte para o sul e tem essas linhas. Essas linhas indicam o quê? Direção e sentido. Se indicou direção e sentido, quer dizer que o campo magnético, ele é direcionado, né, e tem sentido tangenciando a linha de indução magnética de tal forma que seja vetorial, né? Direção e sentido é sempre vetorial. Aqui eu mostro melhor os vetores, tá? Ou seja, o direcionamento de indução, o vetor, ele sempre vai ser tangenciado à linha de indução. A Terra também exerce um campo magnético sobre todas as coisas que estão nela. A Terra tem um campo magnético que sai do norte e vai em direção ao sul. E quando descobriram isso, aí fizeram o quê? Um equipamento assim, super ultra sofisticado, que é a bússola. A bússola, ela nos ajuda a localizar perante a Terra. Eu tenho uma bússola aqui, igualzinha essa da foto, em que eu mostro o campo norte-sul, ó. Norte-sul. O meu norte aqui, ele está à minha frente, por isso que eu consegui mostrar certinho para vocês. Por que que eu sei que é o norte que está à minha frente? Porque a agulha, tá? Ó, ela colore
Ou seja, aqui eu já mudei de lugar, né? Mas ela fica colorida, ela está vermelha, sempre apontando ao campo norte. Aqui tem algumas questões, né? Como que eles poderiam perguntar para vocês. Então, uma agulha magnética de uma bússola, ela tende ao quê? Ele não vai perguntar desse jeito, vai dar um monte de informações, mas você vai precisar lembrar que ela tende a orientar segundo direção e sentido do campo de indução magnética, de tal forma que o polo norte sempre aponte para o sul do campo magnético, né, do lugar que você está. Já as linhas de indução do campo magnético, elas são o quê? Tangentes, ó. Lembra que eu falei que ela ó, aqui primeiro ela vai falar o quê? Que segue o campo magnético. Depois ela vai falar o quê? Que ele tangencia, tá? O campo magnético. A linha de indução de um campo magnético são tangentes ao seu vetor. Tangentes ao vetor do campo da indução magnética. Aqui eu dei um exemplo, né? A figura representa as linhas do campo magnético de um ímã. Em qual ponto a bússola ficaria nessa posição? Ela ficaria assim, nessa posição aqui, ó, vertical aqui? Não, ela ficaria aqui, ó, onde ela aponta, né? Ela sai do norte para o sul e aponta, conforme as linhas de indução desse campo magnético. Então é isso, espero que você tenha gostado. Não perca o próximo vídeo, que é dos campos magnéticos. Quando a gente fala de campo magnético, quer dizer que tem alguma outra coisa que induz, que no caso é energia elétrica, que induz ao campo magnético. Então, até o próximo, boa noite e até mais.